Reis. Livro do profeta messiânico, Isaías, capítulo 36, versículo 1, que diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que no ano 14º do rei Ezequias, que Senaqueribe, rei da Síria, subiu contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. E aconteceu que no ano 14º do rei Ezequias, que Senaqueribe, rei da Síria, subiu contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. Amém, meus amados? Com base nessa palavra, com base nesse texto que se encontra aqui no livro do profeta messiânico, Isaías capítulo 36, versículo 1, a palavra do Senhor vai nos dizer, a palavra do Senhor vai nos contar história a respeito que existia dois reis. Um rei, que era o rei da Síria, o rei Senaqueribe, e o rei Ezequias. A palavra do Senhor, que era o rei de Israel. A palavra do Senhor nos fala que Ezequias tinha acabado de assumir o trono em Israel. No que ele assumiu o trono em Israel, diz o texto que ele ordenou, mandou quebrar todas as estátuas, todos os ídolos, todas as imagens que o rei Senaqueribe havia implantado dentro de Israel. E como assim, se o rei Senaqueribe, ele era rei da Síria, e como assim ele implantou idolatria, implantou estátuas, imagens dentro de outra nação? Por quê? O rei Senaqueribe, a nação da Síria, era uma nação muito, muito grande naquela época, era a nação mais poderosa daquela época, e era a nação que oprimia as demais nações, era a nação que entrava, conquistava as outras nações através da violência, através da invasão, oprimia as nações que estavam entrando, matava, escravizava, violentava as mulheres, oprimia as crianças, eram levados todos para serem escravos. Então era a nação que causava terror. Era uma nação que causava medo nas outras nações. Diz aí ao longo da história que a Síria tomou mais de 47 cidades, mais de 47 países, ou seja, ela entrava e tomava, roubava todos os seus bens, ela oprimia e ali ela implantava o seu regime, ou seja, ela tomava posse daquela nação e ali ela implantava, fazia as outras nações engolirem a goela abaixo os seus ídolos e se sujeitar às ordenanças do rei da Síria, as ordenanças dessa nação. E diz o texto que Israel tinha sido invadida nesse tempo, Israel tinha sido assolada pela Síria. Diz o texto que a Síria já tinha tomado posse totalmente de Judá, de Israel. E com isso, ela implantou diversos ídolos, diversas imagens ali dentro de Israel. Ou seja, e no que ela fez isso, ela trouxe também alguns estrangeiros para estarem morando e habitando à força dentro de Israel. Houve-se uma mistura. Naquela época, diz o texto que Israel ficou cativo aí, não só pela Síria, mas também pela a nação da Babilônia. Ou seja, mas nesse período de tempo era a Síria que estava comandando Israel. Então, diante disso, ela mesma trouxe vários estrangeiros para morar ali dentro de Israel. E com isso, pegando as mulheres, violentando elas, oprimindo o povo judeu, esses estrangeiros casaram à força ali com aquelas judias ali, eles tiveram, tiveram filhos, o qual surgiu. Todos aí nós conhecemos, que já ouvimos falar que os samaritanos não se dão com os judeus. Por quê? Porque foi nessa época, ou seja, os estrangeiros coabitaram com as judias e ali surgiram esses samaritanos. Esses samaritanos eram a nova nação dentro da nação de Israel, mas era uma nação totalmente pagã, era uma nação que não acreditava na palavra de Deus, na Torá, não acreditava nos livros do Velho Testamento, não acreditava nos profetas, não acreditava em nada. A única coisa que eles aceitavam em parte eram os 5 livros pentateucos,
somente, mas os outros livros do Velho Testamento eles não aceitavam, eles não respeitavam, não respeitavam os profetas que surgiram ao longo da história do Antigo Testamento. Então era um povo que estava misturado com a nação de Israel, porém não era de fato judeus legítimos, era um povo misturado, onde se deu-se o nome os samaritanos. E até nos dias de Jesus havia ainda essa rixa entre os samaritanos e entre os judeus, porém era um povo só, em questão de estar no mesmo país, porém tinha toda essa mistura de raça, o qual eles não se davam. Então os judeus legítimos não aceitavam os samaritanos. Então foi surgindo tudo isso, e ao longo do tempo, agora o texto vai dizer que agora esses samaritanos estavam ali povoando a nação de Israel. E aí surgiu os samaritanos. E agora o rei Ezequias assumiu o trono. No que ele assumiu o trono, diz o texto que ele assumiu o trono, ele tinha apenas 25 anos. Diz o texto que também ele vai falar que ele reinou por 29 anos. E nesse período, quando ele assumiu o trono, ele ordenou, ele decretou, mandou quebrar tudo. E de cidades, de rua em rua, de região em região, quebrar todos os ídolos implantados pela nação da Síria. E naquele tempo, naquela época, quem estava atuando era o rei Senaqueribe, um homem truculento, um homem sanguinário, um homem mau, um homem perverso, e odiava a nação de Israel. Ele odiava Israel com muito ódio, de tal forma que foi o encalço, ele não deixava Israel em paz. Era um homem que não só oprimia as demais nações em volta, como a nação de Israel estava no olho do furacão, estava no olho maligno do rei Senaqueribe. E nesse tempo agora, diz o texto que ao assumir tudo isso, o rei Ezequias convoca todo Israel a voltar a adorar a Deus. Convoca toda aquela nação a se lembrar do Deus de Israel, o Deus que libertou a nação de Israel das mãos de Faraó, o Deus o qual livrou Israel das mãos dos egípcios. Então, diante disso, o rei Senaqueribe fez essa grande obra usado pelo Espírito Santo para lhe levar de volta o povo de Israel a voltar para o seu Deus, a adorar, a se lembrar do seu Deus. E diz o texto que agora a nação estava totalmente voltada para Deus em oração, em consagração. Os ídolos haviam sido quebrados, retirados ali de Israel. Então o povo agora estava adorando, invocando e levantando holocaustos a favor do único Deus verdadeiro, que é o Deus criador dos céus e da terra. E diz o texto que ao saber de tudo isso, o rei Senaqueribe muito se indignou, muito o ódio dele, se ele tinha ódio da nação de Israel, o ódio dele aumentou. E diz o texto que o rei Senaqueribe envia um comandante do seu exército chamado Rabizaque. Ele envia esse comandante até o rei Ezequias para afrontar o rei, para causar pavor em Israel, para assombrar todos os judeus. E diz o texto que esse comandante, ao ir até o rei Ezequias, diz o texto que ele tratou tão mal, ele desprezou o título real de Ezequias, afrontou o rei, ameaçou Israel, e ele disse assim, e detalhe, ele falou no idioma judaico para que todos ali entendessem o que ele estava falando, a forma como ele estava ameaçando e afrontando o rei Ezequias. E diz o texto que ele disse assim: ora, dizei a Ezequias, isso Senaqueribe ordenou que ele falasse ao rei dessa forma.
E então agora Rabsaque estava diante do rei Ezequias, ele disse: assim diz o grande rei. Ele intitulou o rei da Síria, o rei Senaqueribe, como o grande rei, como se era assim que ele se viu, como o grande rei, que era o maior reino de toda a terra. Ele se intitulava o maioral, digamos assim. Então ele dizia: assim diz o grande rei, o rei da Síria. Que confiança é essa que você tem, Ezequias? Quem você pensa que é para derrubar e destruir os nossos ídolos que foram implantados aqui no seu país? Não viu que nós entramos aqui e destruímos tudo? Não viu que a nossa nação, o grande rei, entrou aqui nessa cidadezinha sua, nesse paizinho seu pequeno, e destruiu tudo e tomou posse dessa nação, porque essa nação agora pertence ao grande rei? Então afrontou o rei Senaqueribe de uma tal forma que deixou o rei Senaqueribe, afrontou o rei Ezequias de uma tal forma que deixou o rei Ezequias assim, desconcertado, digamos assim. E ao falar com essa autoridade, com essa ousadia, com essa afronta, o texto vai dizer que ele quis amedrontar, que ele quis aterrorizar o rei Ezequias. Ele queria com que o rei Ezequias perdesse a confiança no seu Deus e se intimidasse diante do exército e diante do rei Senaqueribe, diante dos seus deuses. Olha só a afronta. Como que alguém sai do seu país e vai a outro país afrontar e impor leis? Que cada país tem as suas leis, cada país tem a sua forma de governar, mas ele saiu do seu país e foi lá afrontar o rei Ezequias. E diz o texto que diante de tudo isso, a palavra do Senhor vai nos dizer que o rei Ezequias ordenou que a ninguém, nem os soldados, nem os servos, respondesse, ou seja, desse ouvidos ao que o rei, ao que o comandante estava falando, que era para todos se calar. E diante disso, ele ficou calado, o rei Ezequias ficou calado. Diz o texto que ele foi orar, ele foi buscar ao Deus de Israel, ele foi orar ao Senhor e clamar, e apresentou diante do Deus de Israel aquela afronta que esse comandante havia falado, havia feito ele passar vergonha diante dos seus soldados ali de Israel. Então diz o texto que ao entrar na casa do Senhor, o rei Ezequias, ao entrar na casa do Senhor, ele se cobriu de pano de saco, ele rasgou as suas vestes e ele orou a Deus e apresentou a Deus aquela afronta. Apresentou a Deus dizendo, e ele disse a Deus: este é dia de angústia e de vitupério e de blasfêmias, porque chegados são os filhos do parto, e a força não há para dá-los à luz. Porventura, Senhor Deus, terá ouvido as palavras de Rabsaque? O rei Ezequias, orando ao Senhor, enviou para afrontar o Deus vivo e para vituperá-lo com as palavras que o Senhor teu Deus tem ouvido. Ou seja, ele afrontou ao Deus de Israel, dizendo: quem é o seu Deus para livrar essa naçãozinha das nossas mãos? Por acaso o seu Deus tem poder? Porque os demais deuses de outras nações não teve poder diante do grande rei, que era o rei Senaqueribe. Então ele afrontou a Deus e também afrontou os outros deuses de outras nações, mas ele afrontou o Deus verdadeiro. Ele não afrontou o rei Ezequias, ele afrontou o Deus do céu. Então, diante dessa afronta, nós podemos ver aqui que o rei Ezequias, mesmo ele sendo rei, ele se humilhou, permaneceu calado. E ele disse, para todos ficarem calados, eu quero te dizer que não revida ao inimigo que está te afrontando. Não des resposta a quem está te afrontando. Se cala diante da afronta. Se cala diante do inimigo, dos levantes que estão vindo sobre a tua vida. Porque quem vai se levantar para te defender, para mostrar que o Senhor é contigo, será o teu Deus. Então se cala, essa é a mensagem para você nessa tarde. Se cala diante da afronta do inimigo que tem se levantado contra a tua vida. Porque quem vai pelejar por ti, quem vai lutar por ti, será aquele que é maior do que todos e que não aceita afronta de homem nenhum.
Então, diante disso, agora o rei orou, e no que diz o texto que o rei Ezequias, ele tinha eu entendo que o rei Ezequias, ele tinha uma intimidade tão grande com Deus. Todas as vezes que o rei Ezequias orava a Deus, na mesma hora Deus falava, enviava o profeta Isaías para ir lá responder, dar a resposta da sua oração. E não foi diferente nesta hora. O rei terminou de orar e assim Deus enviou o profeta Isaías para lhe entregar a resposta da oração de Ezequias. E diz o texto que o profeta Isaías foi até o rei e disse: assim direis a vosso Senhor, assim diz o Senhor para ti, Ezequias: não temas à vista das palavras que ouviste, com os quais os servos do rei da Síria me blasfemaram. Ou seja, não temas, Ezequias, diante da afronta do inimigo. Não temas aquilo que o servo do rei da Síria falou contigo, porque eu, o seu Deus, vou eu enviar um espírito e ele ouvirá um rumor e voltará para a sua terra e farei cair sobre ele morto. Farei cair morto a espada à terra. Ou seja, o Senhor falou para Ezequias: não tema diante da afronta, porque eu, teu Deus, vou eu fazer justiça por ti. Vou eu enviar um espírito que vai ser como um rumor, um barulho muito grande. E através dessa ação que eu irei enviar, eu irei vingar toda afronta, o qual me afrontou e o qual afrontou meu povo. Vou eu matar o líder dessa nação. Vou eu primeiro fazer ele ser envergonhado. Depois eu irei matá-lo a fio da espada. E assim o Senhor fez. Passando-se alguns dias, diz o texto que eles continuavam a afrontar, continuava a oprimir o rei Ezequias. E Ezequias continuou orando incansavelmente ao Senhor. E diz o texto que, poucos dias depois, o rei Senaqueribe envia uma carta de ameaça ao rei Ezequias, afrontando mais uma vez, dizendo: quem é o teu Deus para te livrar das minhas mãos? Eu sou o rei maioral de toda a região. Não há quem possa contra o meu poder como rei. E diz o texto que o rei Ezequias, mais uma vez, pegou aquela carta de afronta, apresentou diante de Deus e orou e falou: Senhor, viste o que está escrito nesta carta? A afronta mais uma vez que este rei está me afrontando, está afrontando o Senhor? E mais uma vez, na mesma hora que o rei Ezequias concluiu a oração, Deus mais uma vez enviou o profeta Isaías para responder à oração de Ezequias. E diz o texto que o Senhor mais uma vez enviou o profeta Isaías para trazer resposta ao rei Ezequias, dizendo aqui no versículo 21. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: quanto ao que pedisse acerca de Senaqueribe, rei da Síria, esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. A virgem, filha de Sião, te despreza, de ti zomba. A filha de Jerusalém memeia a cabeça por detrás de ti. A quem afrontaste e blasfemaste? Contra quem alçaste a voz e ergueste os teus olhos ao alto? Contra o Santo de Israel. Então, por meio dessa afronta, o Senhor disseste: com a multidão dos meus carros subirei aos cumes dos montes e aos últimos recessos do Líbano. Cortarei os seus altos cedros e as suas faias escolhidas, e entrareis na terra do seu cume e ao bosque do seu campo fértil. Diz o texto que na mesma hora, se você ler todo o texto, eu não tenho como ler tudo para vocês, mas na mesma hora que o Deus usou a boca do profeta Isaías para responder a resposta do rei Ezequias, naquele mesmo dia, naquela mesma noite, diz o texto, que Deus enviou um anjo a ir até o arraial dos assírios.
e ali se encontrava um exército de soldados assírios. A Bíblia diz que era 185 mil soldados. Diz o texto que o Deus enviou um anjo que feriu todo o arraial, matando aí os 185 homens de uma vez só. E detalhe, sem lutar, sem espada e sem barulho. No silêncio, Deus enviou o anjo da morte e matou todos os 185 mil homens. Diz o texto que ao amanhecer o dia, só havia cadáveres, só havia homens mortos. E ao ver como procedeu a noite, o rei Senaqueribe se deparou com seus soldados todos mortos, os 185 mil homens mortos, sem mais nem menos. Ele não soube discernir o que era aquilo, sendo que não teve guerra, não teve espada, não teve barulho, não teve nada, foi tudo no silêncio. Eu quero te dizer que Deus vai fazer justiça por ti, será no silêncio. Deus vai te dar vitória diante do teu inimigo, será no silêncio. O Senhor vai reatar o valente, vai fazer descer a sepultura quem tiver que descer, e vai mostrar que Ele é Deus na tua vida. É no meio do silêncio, é sem barulho, que Deus vai colocar os teus inimigos para beijar a lona, até mesmo para descer a sepultura. Ai daqueles que tocam nos ungidos do Senhor. O rei Ezequias, a Bíblia diz que o Senhor tinha ele como um homem correto. Não quer dizer que ele não falhou como homem. Ele pecou algumas vezes, sim, mas ele era um homem que orava, ele era um homem que pedia perdão para Deus, ele tinha o coração voltado para Deus, ele andava nos princípios de Deus, ele amava a Deus, ele era fiel a Deus. Diz o texto que ao longo dos anos, dos reis que surgiram em Israel, pós-Davi, pós Salomão, surgiu diversos reis que todos foram reprovados e mortos pelo próprio Deus. Todos os reis que assumiram o reinado em Israel falharam diante de Deus. E vários textos vai dizer, e fizeram o que era mal diante do Senhor. Porém, o rei Ezequias foi diferente. O rei Ezequias agradava a Deus, agradava os olhos do Senhor. Então diz o texto que ele foi rei em Israel por 29 anos. E ele andou na presença do Senhor. Ele fez sim o que agradava a Deus. Ele não confiava em sua força, porque dele ele sabia que não tinha nada. Mas todas as vezes que ele precisava de socorro, que Israel precisava de um socorro, o rei Ezequias ia orar. E Deus levantava o profeta Isaías para responder às suas orações. E diz o texto que diante agora desta fatalidade, o rei Senaqueribe se deparou com os seus soldados todos mortos. Eram muitos cadáveres, eram 185 mil homens mortos dentro desse arraial, de tal forma que o rei Senaqueribe apavorou, ficou tão atemorizado, tão com medo, que ele fugiu e foi embora, voltou para a sua terra. E diz o texto que ele foi para Nínive, foi ali se esconder. Olha só, ele saiu envergonhado das terras de Israel, foi fugido, envergonhado, entrou ali dentro da cidade de Nínive, e ali ele foi para a casa do seu Deus, que chamava Risroque, era o Deus pagão dele. E ele ficou ali, dentro ali daquele templo, achando ele que poderia fugir, né, da mão de Deus ou de qualquer algum soldado de Israel. Mas diz o texto que ele, achando que o seu Deus ia livrar ele de alguma coisa, diz o texto que enquanto ele estava ali, dentro da casa do seu Deus, diz o texto que entrou dentro do templo dois rapazes que eram filhos do rei, que chamava Adrameleque e Sarezer, que eram filhos de Senaqueribe. Sabe o que os filhos deles fizeram? Diz o texto que os próprios filhos mataram o pai a fio da espada. Era um homem tão truculento, era um homem tão deplorável, era um homem
tão mal que nem seus filhos amavam ele. Era um homem que judiava matava muitos povos. Era um homem que abusava das mulheres, punha seus soldados para abusar das mulheres de outras nações. Era um homem que escravizava crianças, matava adultos, mulheres e crianças, escravizava, fazia coisas terríveis. Eu não abro janela, tá? A não ser que no finalzinho eu possa dar uma oportunidade, mas eu não tenho esse costume. Então, diante disso agora, os 2 filhos do rei Senaqueribe matou o próprio pai, ou seja, o rei foi envergonhado. Ele fugiu com a mão na frente e outra atrás, fugiu com medo do Deus de Israel. Ele foi agora morto pelos seus próprios filhos. Agora você imagine a humilhação. Ele morreu, tá certo, mas diante de todas as outras demais nações, viu que o maior rei havia sido derrotado pelo rei de Israel, e agora ele tinha sido morto pelos seus próprios filhos. E diz o texto que um dos filhos mais novos que assumiu o trono lá da Síria. E agora diz o texto que poucos dias que isso tinha acontecido, que agora Ezequias poderia respirar mais tranquilamente, porque o inimigo da nação, das demais nações havia morrido. Que agora o povo poderia descansar, o povo de Israel poderia ficar em paz por alguns dias. E diante desse tempo, a história aqui no capítulo 38 vai nos contar a história dizendo que então naqueles dias Ezequias adoeceu. O rei de Israel agora adoeceu de uma grave doença, de uma chaga terrível, e essa enfermidade ela era mortal, ela veio para matar o rei Ezequias. E diz o texto que, mediante as lutas, tantas lutas que ele enfrentou com esse rei inimigo que era a Síria, as lutas são... E nós sabemos que nós, servos de Deus, nós não temos muito sossego. Muitas vezes nós estamos passando por uma prova aqui, vencemos ela e já entra em outra. É assim, uma atrás da outra. Só vai entender isso que eu estou dizendo quem de fato é fiel a Deus, faz a obra de Deus, anda em sinceridade com Deus. Nós estamos passando a luta aqui, não passa... Mal termina aquela prova, nós já entramos em outra. E nós nem entendemos o que está acontecendo, mas o Senhor, em todo o tempo, o Senhor está nos livrando. Em todo o tempo, o Senhor Deus está nos sustentando. Por quê? Porque nós não andamos... a nossa força, nós entendemos que a nossa força não vem dos nossos braços, mas a nossa força está em Cristo. Nós sabemos que a luta que passamos, nós iremos vencê-la em Cristo Jesus. Nós sabemos que a luta que nós estamos enfrentando é Deus que vai nos dar vitória. Meus amados, vou entrando, curtindo e compartilhando a live. E diz o texto que agora o rei Ezequias estava doente, era enfermidade mortal. E o texto vai nos dizer que o profeta Isaías foi ordenado por Deus a ir até o rei Ezequias e entregar o recado de Deus para ele. E o recado foi dessa forma. Assim diz o Senhor: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então Deus ordenou ao profeta Isaías que fosse até o rei Ezequias para falar que ele iria morrer e que era para ele colocar sua casa em ordem, porque ele iria morrer e não iria viver. Então, diante disso, o texto vai nos falar que o rei, ao receber essa palavra dura, que ele morreria, diz o texto que o rei virou, assim que o profeta saiu, diz o texto que o rei virou o rosto para a parede e começou a orar. Ele era bom nisso, ele orava muito, o rei Ezequias. Quando ele se vinha a apuros, ele ia buscar resposta e socorro diante daquele que tudo pode. Somente Deus pode trazer milagre, fazer milagres na nossa vida e trazer resposta e cura para a nossa alma. Então o rei Ezequias agora orou, virou o rosto para a parede e começou a orar. E ele dizia na sua oração: ah, Senhor, peço-te, lembra-te agora de que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos.
E chorou Ezequias muitíssimamente. E diz o texto que o profeta Isaías não tinha nem sequer saído ainda do pátio do palácio. Ele ainda estava indo para o portão do palácio. Diz o texto que o Senhor falou novamente para o profeta Isaías: volta e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que acrescentarei os teus dias 15 anos de vida, e irei te curar. E diz o texto que o profeta Isaías retornou, voltou novamente, e enquanto isso, imagino que o rei Ezequias ainda estava com os seus olhos molhados, porque estava orando e chorando. Quando ele olhou novamente, quando ele virou o rosto, ele viu o profeta Isaías. E ele pensou, gente, Deus já me ouviu. O profeta voltou, e assim o profeta Isaías entregou o recado ali para o rei Ezequias, dizendo: ouvi a tua oração e vi tuas lágrimas. E eis que te curarei e acrescentarei mais 15 anos de vida. Então, olha só, a oração, todas as vezes que o rei Ezequias orava ao Senhor, ele fazia uma oração sincera, uma oração verdadeira. Quer receber resposta da parte do Senhor? Quer receber vitória? Quer ver as suas orações sendo recebidas? Quer ver o milagre chegar? Quer ver a providência de Deus chegar? Ore a Deus com sinceridade, ore a Deus com verdade, ore a Deus chorando, abrindo o teu coração diante do Senhor, que Ele vai te ouvir. Ele vai ouvir a tua oração e vai te dar posse de vitória. Ele vai restaurar você dessa enfermidade que tem assolado a tua vida. Ele vai trazer à existência aquilo que não existe. Ele vai reatar o valente. Ele vai colocar os teus inimigos para correr. Ele vai mudar a direção da tua história. Basta tão somente você orar com sinceridade, com verdade, com fé. Porque o rei Ezequias, ele nos dá esse exemplo, que ele orava com sinceridade, ele orava crendo que Deus iria ouvir ele, e Deus ouvia. Todas as vezes que o rei Ezequias dobrava o joelho, Deus mandava o profeta Isaías ir lá para falar que estava ouvindo a sua oração. E não foi diferente dessa vez. Então, diante dessas falas do profeta, o rei Ezequias, ele recebeu a palavra, e diz o texto que o profeta Isaías pegou uma pasta de figo e colocou na ferida, na chaga do rei. E ele disse: dentro de 3 dias, essa enfermidade será curada e o Senhor te acrescentará mais 15 anos de vida. Então o rei Ezequias perguntou para o profeta e disse: qual o sinal que eu saberei que eu estou curado? O sinal que Deus deu para o profeta falar para ele, e o sinal que Deus fez, Deus mudou, retrocedeu o relógio de Acais. Ou seja, se estava noite, Deus voltou os graus, adiantou 10 graus da sombra, ou seja, voltou-se para dia. Então o sol se foi e voltou a ser, estava escuro e voltou a ser dia. Então esse foi o sinal que Deus deu para o rei Ezequias, que o Senhor era com ele, que o Senhor estava curando ele. Então o Senhor mudou o relógio de Acais e mostrou para o rei Ezequias que o Senhor era com ele, que o Senhor estava ouvindo ele. Por que que Deus não permitiu que o rei morresse daquela enfermidade? Não era tempo do rei morrer. Deus, ele preparou toda essa cena, Deus foi permissão do Senhor que essa enfermidade viesse sobre o rei Ezequias, foi permissão do Senhor. Deus quis mostrar o poder dele para Ezequias, tocando no sol e na lua e voltando o relógio. Deus mostrou que o Senhor era com ele, que o Senhor iria acrescentar mais 15 anos de vida. Por que que Deus não permitiu que o rei Ezequias morresse naquele tempo? Não permitiu porque ainda o rei Ezequias não tinha filhos. E o reino
não poderia ficar sem sucessor. Deus havia feito promessa que o reino de Israel não ficaria sem sucessor de Davi. Tinha que ter sucessor. Então Deus não permitiu que Ezequias morresse porque ele ainda não tinha filhos. Lá na frente, pouco tempo depois, o Senhor deu, deu um filho para Ezequias. Então Deus, ele cumpriu ali a sua palavra. Porém, diante de tudo que vinha acontecendo, pós Deus ter dado um filho para o rei Ezequias, diz o texto que um belo dia estava tudo bem no palácio, estava tudo bem com o rei Ezequias. E diz o texto que os embaixadores de outra nação, de outra província, da Babilônia, que era uma grande potência também. Só que agora a potência da Síria já tinha sido devastada, o Senhor tinha destruído a Síria. Mas então agora estava ali surgindo uma nova potência, que eram os babilônicos. E diz o texto que os embaixadores da Babilônia foram enviados até Jerusalém para conhecer o palácio do rei Ezequias. E diz o texto que o rei Ezequias recebeu esses babilônicos, mostrou toda a riqueza do palácio. Claro que a riqueza do palácio de Ezequias nunca se igualou, nunca foi tão grande quanto o templo de Salomão, jamais, nem chegava aos pés. Mas era o único reino que estava em pé ali, então ele tinha alguma luxúria, algum glamour. Então agora o rei Ezequias recebeu esses embaixadores, e esses embaixadores entrou, conheceu ali o palácio, conheceu toda a riqueza, conheceu todo o tesouro, conheceu tudo. Porém, o rei Ezequias esqueceu de testificar dos feitos do Deus de Israel para os babilônicos. Esqueceu de testificar que Deus havia destruído os assírios. Esqueceu de testificar que Deus que tinha colocado ele ali no templo. Esqueceu de testificar que foi Deus que deu cura para ele no momento da morte e que o Senhor havia acrescentado a ele 15 anos. Esqueceu de testificar que foi Deus que deu riqueza para o palácio, para o reino. Ou seja, o rei Ezequias falhou diante de Deus nesse sentido, que não testificou dos feitos do Senhor. E Deus não nos dá bênção, Deus não mostra o seu amor para conosco, para nós ficarmos calados diante da grandeza do seu poder sobre as nossas vidas. Se o Senhor está nos abençoando, se o Senhor Deus está nos curando, se é Deus que está nos prosperando, Ele quer que nós abrimos a nossa boca e testificamos das maravilhas dos seus feitos. Nós temos que testificar, enaltecer a Deus, que foi Deus que curou, que foi Deus que nos honrou, que foi Deus que nos livrou dos inimigos, que foi Deus que nos deu cura, que foi Deus que nos prosperou. Então o rei Ezequias não testificou das maravilhas de Deus diante dos embaixadores da Babilônia. E isso foi como afronta diante do Senhor. De uma tal forma que Deus ordenou na mesma hora que enviasse o profeta Isaías para falar que o que ele fez não agradou a Deus. Então agora, após os embaixadores terem voltado para a sua terra, Deus enviara o profeta Isaías novamente para corrigir o rei Ezequias. E diz o texto que então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e disse: que foi que aqueles homens disseram? E de onde vieram a ti? E disse Ezequias: de uma terra remota, e vieram a mim de Babilônia. E disse ele, o profeta Isaías: que foi que viram em tua casa? E o rei Ezequias disse: viram tudo quanto há na minha casa, uma coisa nenhuma há nos meus tesouros, coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu deixei de lhes mostrar.
Ou seja, eu mostrei tudo, mostrei todo o palácio, a riqueza, o glamour, tudo aquilo que eu conquistei. Então o profeta Isaías disse ao rei Ezequias: ouve agora a palavra do Senhor dos exércitos. Eis que virão dias em que tudo quanto houve em tua casa tu mostraste para os babilônicos, e que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Anos depois, tempos depois, a Babilônia, pouco tempo depois, a Babilônia invadiu Judá, destruiu tudo, destruiu os palácios, destruiu os muros de Jerusalém, destruiu as casas, destruiu os templos, destruiu tudo e levou todo o tesouro de Deus que estava dentro do palácio, levou muitos judeus cativos, levou mulheres, levou crianças, e alguns permaneceram em Judá, mas agora Jerusalém estava destruída. Então o que eu quero dizer com todo esse texto, com toda essa história? Eu quero te dizer que da mesma forma como Deus levantou o profeta Ezequias, a princípio ele fez o que agradou a Deus. Deus enviou justiça para colocar os inimigos de Jerusalém e serem todos mortos. Deus curou Ezequias da sua chaga maligna e acrescentou para ele mais 15 anos de vida. Deus deu poder, Deus deu riqueza, Deus deu honra, Deus deu tudo. Deus deu tudo, e na hora do rei exaltar a Deus, ele não testificou do que o Senhor fez. E diante disso, Deus permitiu que a invasão agora da Babilônia, o qual eles tinham recebido e mostrado toda a sua riqueza, que fez os babilônicos crescerem o olho diante da nação de Israel, da mesma forma como ele havia abrido as portas para os babilônios entrar, agora eles entraram arrombando e destruindo, matando e roubando e destruindo todo o reino, toda a cidade de Jerusalém. Então quero te dizer, se o Senhor está te abençoando, se o Senhor está te guardando, se o Senhor Deus está te dando vitória, se o Senhor Deus está te livrando dos teus inimigos, e se o Senhor está te prosperando, abra a tua boca e testifica. Abra a tua boca e testifica das vitórias. Testifica do que foi Deus que fez. Testifica que foi Deus que curou. Testifica que foi Deus que te deu vitória. Testifica que foi o Senhor que te livrou das mãos do inimigo, e que foi o Senhor que deu tudo para que mal nenhum venha te suceder, como aconteceu com o rei Ezequias e com todo o reino. Porque ele se esqueceu de enaltecer a Deus, e com isso a exaltação subiu no coração do rei Ezequias, e Deus permitiu que a outra nação inimiga tomasse posse de Jerusalém, o qual Jerusalém ficou cativa por causa desse pecado do rei Ezequias. Israel ficou cativa por 70 anos nas mãos dos babilônicos, sendo escravos, sendo levados cativos, mulheres foram violentadas, crianças foram levadas cativos, homens foram os mortos, e alguns que permaneceram em Jerusalém permaneceram na miséria, na pobreza. Toda uma cidade, toda uma nação foi destruída porque o rei não vigiou, justamente nos seus últimos dias de vida, no tempo dele entregar o reino, para passar o seu reino para o seu filho. E detalhe, seu filho foi levado também cativo. O seu filho foi o único filho que Deus deu para ele, que era para ser o sucessor em Israel, foi levado cativo, juntamente com todos os judeus e com toda a riqueza de Israel. Então Israel falhou. No caso aqui, o rei falhou, e agora o mal veio sobre Jerusalém. Então vamos vigiar, para que nós não venhamos cair nas armadilhas do nosso coração, para que nós não venhamos exaltar
Achar que eu tenho uma boa casa porque eu trabalhei, eu tenho um bom emprego porque eu estudei, eu tenho um bom carro porque eu trabalhei. Nada disso. Se você estudou, porque Deus te deu inteligência e saúde para estudar. Se você trabalhou, porque Deus te deu inteligência e saúde para trabalhar. Se você conquistou algo, uma casa boa, um carro bom, vida boa, comece a lembrar que foi Deus que deu tudo, porque quando o homem se esquece que é Deus que faz todas as coisas na nossa vida, quando o homem se esquece que por nós não conseguimos nada, se não for a mão de Deus sobre a nossa vida, nós não somos nada, sem Deus nada podemos fazer. Quando o homem se esquece disso, Deus permite que ele perde tudo. Agora aquele que enaltece a Deus, não, eu tenho essa casa porque foi Deus que me deu, eu tenho esse bom emprego aqui porque foi Deus que me deu, eu passei nesse concurso público porque o Senhor me deu inteligência, enaltecendo sempre o nome do Senhor, glorificando sempre a Deus e agradecendo a Deus por tudo, e assim tudo te irá bem, assim o Senhor irá abençoar tudo que Ele colocar nas tuas mãos, que foi o que não aconteceu com o rei Ezequias. De uma tal forma que a ira de Deus veio sobre a nação, que levou até mesmo o próprio filho do rei Ezequias para ser escravo. E empobreceu a nação. Jerusalém foi destruída. E detalhe, meus amigos, Jerusalém foi destruída por 70 vezes. Isso só no período de Gênesis, do Novo Testamento ao Velho Testamento. 70 vezes foi destruída Jerusalém. Por quê? Por desobediência, por pecado, por idolatria, por esquecer do Deus de Israel, por irem de encontro a outros deuses. Então quero te dizer que em tudo que nós formos fazer, apresenta e engrandece Deus em tudo. Coloca Deus em primeiro lugar e enaltece que foi Ele que fez, que foi Ele que te deu saúde, que foi Ele que te abençoou no seu trabalho, que foi Ele que te livrou dos seus inimigos, que foi Ele que te deu esse carro bom, que foi Ele que te deu essa casa boa, que foi Ele que deu o seu casamento, que foi Ele que deu os seus filhos, que foi Ele que fez tudo de bom para você, que foi Ele que te curou, que é Ele que está te prosperando, que é Ele que está guardando a tua casa. Lá em Salmo 127 diz que se não for o Senhor que edificar a casa, em vão vigia o sentinela. Ou seja, se não for Deus para guardar as nossas vidas, nossa casa, em vão vigia os que guardam. Se não for Deus para nos abençoar, para nos guardar, não há polícia, não há quem faça isso. Claro que não, fica à vontade. Eu estou pregando sobre o povo de Israel, estou pregando sobre o povo judeu, pregando que a nação de Israel é a nação eleita, o povo adquirido, é o povo que Deus escolheu, é o povo que Deus separou. A palavra do Senhor diz que Israel é a nação que Deus amou primeiro. Deus amou Israel primeiro que as outras nações. A palavra do Senhor diz que Jesus veio para os seus, aleluias. Jesus veio para os seus, mas os seus quem? O povo de Israel mesmo, para os judeus. Mas o povo de judeus negou o seu filho, negou Jesus, porque o povo de Israel acreditava, vocês aí, acreditava que Jesus, o Salvador, o Messias, iria vir num palácio com muito glamour, com muita riqueza, e não foi assim que Deus fez. Deus permitiu que seu filho, que é Jesus Cristo, viesse, escolheu um casal humilde, escolheu um casal dos mais pobres, que Maria desse à luz numa manjedoura em volta de vários animais. Deus permitiu que o seu filho nascesse na simplicidade. Mas por que Deus permitiu que Jesus nascesse no meio da simplicidade? Porque a palavra do Senhor diz que, lá em Filipenses diz que ele, mesmo sendo Deus, ele quem? Jesus, mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, antes aniquilou a si mesmo, se fazendo o menor de todos. Então eu quero te dizer para você que entrou, você judeu, eu quero te dizer que Israel
é e sempre será a nação escolhida. A palavra do Senhor diz que Jesus veio para os seus quem? Para os judeus, para o povo de Israel. Mas o povo de Israel não negou a Cristo. E quando Jesus foi negado, quando Jesus morreu na cruz do Calvário para salvar a mim, a você e a toda a humanidade, ele deu direito de salvação para todos os demais, para todos os gentios. E quem é os gentios? Jesus deu direito de salvação para todas as outras nações. Jesus amava e ama Israel primeiro, mas o Senhor também hoje ama e quer salvar todas as outras nações. Eu só estou aqui pregando sobre o Deus de Israel, que é o Deus fiel, que é o Deus verdadeiro, que é o único Deus. Porque um dia Jesus morreu naquela cruz do Calvário e me salvou. Para que eu pudesse ter direito de salvação. Me salvou, salvou você e quer te salvar, você que está na minha live, e quer salvar todos. Todas as outras nações. O próprio Senhor Jesus, lá em Lucas, capítulo 24, versículo 46, diz que quando Jesus morreu e ressuscitou, que ele estava subindo para o céu novamente, voltando para o Pai, ele disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê em quem? Crê em quem? Nessa palavra, será salvo. Aquele que crê e for batizado será salvo. Eis que eu vou para o Pai, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. A partir do momento que Jesus subiu ao céu, ele deu essa profecia, lançou essa profecia para todos os judeus que estavam vendo ele subir, estavam vendo ele voltar para o céu. E ele deu essa ordenança para o povo de Israel: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E eis que não ficarás órfão, mas eu enviarei o Consolador. E quem é o Consolador? O Espírito Santo, o nosso amigo fiel. E isso, Jesus foi morto pelos os soldados romanos, né? Enfim. Eu vou trazer a mensagem lá no Novo Testamento sobre a crucificação de Jesus, a morte e a ressurreição de Cristo, tá? Você que ainda não me segue, você, Yakov, né, seu nome? É isso mesmo? Deus abençoe você. Me segue aqui no canal de Louvor e Palavra. Então, diante disso, Jesus, ele diz: eis que não ficarás órfão. Vou para o meu Pai, mas eu voltarei, um dia eu voltarei e eu levarei a minha igreja, nós que aceitamos a Cristo como único e suficiente Salvador das nossas vidas, como nosso Messias, como nosso Senhor e Salvador. Esse mesmo Jesus que um dia subiu, esse mesmo Jesus voltará para levar a sua igreja, a igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. A igreja sou eu, é você. A igreja somos nós. Todo aquele que confessa a Cristo Jesus como Filho de Deus, como único e suficiente Salvador das nossas vidas, esse será salvo. A palavra do Senhor diz que lá em Romanos, capítulo 10, 13, diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Então todo aquele que invocar o nome do Senhor, independente da sua nação, independente do seu país, independente da sua nacionalidade, todo aquele que confessar Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador, como Filho de Deus, será salvo naquele grande dia. Todos os países, porque Deus ele é único, deixa eu te falar. Deus não é Deus só de Israel. Deus, a partir da morte e da ressurreição de Cristo, o Senhor salvou toda a humanidade. Quando o Senhor disse que ele salvou toda a humanidade, ele salvou ele nos dá direito, ele morreu por todos nós. E todo aquele que, toda língua, qualquer país, qualquer nação, que confessar Jesus como seu Salvador, vamos supor que uma nação
que é muito pagã, tem muitas castas de religiões que, vamos chutar aí a Índia. Na Índia é um país que tem mais de 100 religiões em um só país. Em um só país tem mais de 100 castas de religiões. O povo adora barata, adora rato, adora não sei o que, e Deus não aceita isso, você sabe disso. Deus não aceita que, a palavra do Senhor diz que adorarás, lá nos 10 mandamentos lá. Primeiro mandamento, adorarás e servirás somente o único Deus, que é o Deus verdadeiro, que é o Deus de Israel. Então, nós que estamos aqui pregando a palavra, nós temos também que anunciar Jesus dentro daquele país. Nós temos que anunciar esse Jesus que salva. Nós temos que anunciar o Deus verdadeiro. E pregar, ir na nação daquela, e anunciar esta palavra do Velho Testamento e do Novo Testamento, anunciar esse Jesus para uma nação daquela que tem mais de 100 castas de religiões em um só país. O povo adora rato, adora barata, adora vaca, eles não comem, né, carne nenhuma. Então nós temos que pregar salvação para todos. Salvação para todos, sim. O próprio Jesus, ele disse: eu sou o Senhor, eu não sou só Senhor do sábado, eu sou Senhor de todos os dias. O Senhor, ele cura na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado. Claro que o Senhor nos dá um dia de descanso. Ele é Senhor do sábado, ele é o Deus da lei, e ele veio para cumprir a lei. Então eu quero dizer que Jesus, ele tem que ser pregado em todas as nações. Temos que ir na África pregar Jesus. Temos que ir no Paquistão pregar sobre Jesus. Temos que ir no Irã pregar sobre Jesus. Temos que ir na Índia pregar sobre Jesus. Temos que ir nessas nações aí, na China, onde for, anunciar Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Anunciar Deus. Anunciar que Deus enviou o seu Filho Jesus para morrer por toda a humanidade. Quando nós falamos a humanidade, é por todos, independente do seu país, da sua religião. O Senhor quer salvar todos. E todos aqueles que confessar a Cristo como seu único e suficiente Salvador, esse sim será salvo. Deus não volta atrás, pelo contrário. Deus, ele é um Deus que... a palavra do Senhor diz, não é minha palavra como martelo que esmiuça a penha. Eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Deus, ele não volta atrás. A palavra do Senhor, o próprio Deus diz lá em Malaquias capítulo 3 ou 6, fala assim: eu sou Deus e não mudo. Ou seja, a palavra, a sentença que Deus nos determina, ele não volta atrás. Porque ele é Deus e não muda na sua palavra. Ele é fiel. Fiel é esta palavra. Fiel é esta palavra para cumprir nas nossas vidas. Todo aquele que ouve, pratica e obedece essa palavra e tem o Senhor Jesus, que é o nosso Salvador, como Filho de Deus, como mediador entre Deus e o homem, que é o Espírito Santo, que ama o Senhor acima de todas as coisas, que nós somos dotados para adorar a Deus. Todo aquele que confessa Jesus como seu Salvador alcançará salvação e misericórdia. Então, eu quero dizer para você nesta tarde que está me ouvindo, que ouviu toda essa mensagem que foi pregada lá no livro do profeta Isaías, profeta messiânico. No livro, eu preguei sobre o capítulo 36, profeta Isaías, ele tem um título como profeta messiânico. Por quê? Porque o profeta Isaías foi o profeta que pregou, foi o único profeta que pregou sobre a vinda de Cristo, o nascimento de Jesus, a infância de Jesus, a vida adulta de Jesus, a morte de Jesus e a ressurreição de Jesus. Ou seja, o profeta Isaías profetizou 700 anos antes de Jesus nascer. Lá no Isaías, acho que Isaías 14, Isaías 14. Ele profetizou, não, 14 não, Isaías, deixa eu ver aqui. Isaías 7, versículo 14, ele disse lá:
Livro do profeta Isaías, capítulo 7, versículo 14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamará o seu nome Emanuel, que significa Deus conosco. Então, o profeta Isaías foi o único profeta que profetizou a vinda de Jesus, o nascimento de Jesus, que ele nasceria numa manjedoura, profetizou que ele seria perseguido por Herodes, ele voltaria para o Egito, depois ele moraria no Egito por um tempo, depois com seus pais, depois retornaria para Israel, e ali ele começava a crescer no meio do seu povo. Com 12 anos, o texto vai nos dizer que com 12 anos o Senhor Jesus pregava para doutores. Com 12 anos o Senhor Jesus já estava preparando e o caminho, já estava preparando, pregando o reino de Deus. Então, ou seja, o profeta Isaías, ele foi intitulado como profeta messiânico, profeta que profetizou sobre a vinda de Cristo. Amém, meus amados? Nesta tarde, você que está me ouvindo, eu quero aqui aproveitar o ensejo e fazer o apelo a todos vocês. Tem alguém nessa tarde que quer ouvir essa palavra, foi tocado pelo Espírito Santo, ouviu, sentiu no teu coração que Deus falou contigo através dessa palavra, quer entregar a sua vida a Cristo, porque aceitar Jesus não é mudança de religião, aceitar Jesus é mudança de vida, é mudança de comportamento, é mudança de atitude, é mudança de vida, é mudança de visão. Aceitar Jesus é ter uma nova vida com Ele. Ou você que está afastado dos caminhos do Senhor, quer reconciliar com Cristo nessa noite, escreve aí para mim. Eu estou aceitando a Cristo ou eu estou reconciliando porque eu estava afastado dos caminhos do Senhor, estou voltando hoje. A palavra do Senhor diz que quando você ouvir a voz do Senhor, ouvir esta palavra, não endureçais os vossos corações, mas creia que o Senhor que está falando contigo, é o Senhor Deus que está falando contigo. Quando você ouvir esta palavra, não endureçais o vosso coração. Não é por muito falar que eu serei ouvido, mas é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. A você, judeu que entrou aí, já esqueci o seu nome, Deus abençoe você. O povo de Israel, por mais que eles vivem a palavra do Senhor, eles só acreditam, vocês só acreditam até no Velho Testamento, por isso que o próprio Jesus falou, eis que eu vim para os meus, mas os meus me rejeitou. Ou seja, Jesus veio para o povo de Israel, mas o povo de Israel não acreditou que Jesus nasceu, viveu com eles e morreu ali e ressuscitou no seu país, na sua terra. Mas Jesus, ele veio para cumprir a lei. Ele veio para cumprir essa palavra. Então, o Velho Testamento, ele foi o caminho preparado para falar da criação, de tudo que Deus fez através dos seus profetas, de Moisés, do profeta Elias, do profeta Eliseu, de Davi, de Salomão, né, que foi o Saul, que foi o primeiro rei de Israel, Davi, que foi o segundo rei, por aí vai. Deus, ele incumbiu para mim e para muitos anunciar essa palavra, pregar também para o povo de Israel, porque o povo, porque a palavra do Senhor diz que o Senhor não abre mão de Israel, porque Israel é a nação eleita. Por que o povo de Israel é o povo escolhido? Por que o povo de Israel é o povo tão perseguido? Porque é a nação que Deus amou primeiro. Deus amou primeiro foi a nação de Israel, para depois amar as outras nações. O Senhor, o amor que Deus tem por Israel, a gente não entende. A nossa mente não consegue discernir. Por que todos que se levantam contra Israel, Deus abate? Deus não permite que Israel seja derrotada. Deus permitiu que Jerusalém fosse destruída 70 vezes. Entre o Velho Testamento até o Novo Testamento, Israel foi destruído por 70 vezes por desobediência. Mas não quer dizer que Deus se esqueceu do seu povo. Não quer dizer que Deus não guardou e não levantou novamente a nação. Porque o Senhor assim fez. Tanto é que nós estamos vendo aí
né, Israel tem passado por muitas guerras e afrontas, o inimigo se levantando e Deus guardando. Deus levantando quem? Deus levantando a nação dos Estados Unidos, o Trump para fortalecer, ajudar Israel, porque Deus levanta o que Ele quer para abençoar o seu povo. E assim o Senhor se tem guardado, assim o Senhor Deus tem abençoado a sua nação e irá abençoar até Jesus voltar. Até todo o povo de Israel, de fato, reconhecer que só Jesus salva. O povo de Israel tem que aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Quando o povo de Israel se voltar totalmente para Cristo, ele voltará. Ele voltará e buscará toda a sua igreja. Então nós, gentios, hoje nós temos o direito, nós também somos chamados de povo de Deus, nós também somos chamados de povo de Israel. Por quê? Porque nós aceitamos a Cristo. Então toda nação que aceitar Jesus como seu Salvador, ele é chamado do povo de Deus, do povo de Israel. Não é só Israel. Toda nação que se converter a Cristo também será chamado de povo de Deus. A nação de Israel segue. Não, tem gente... Cara, eu entendo vocês, judeus. Ah, mas eu sou do meu país, Israel. Eu moro aqui, eu falo o idioma hebraico, eu falo o idioma do Israel. Eu sim sou Israel. Sim, você é. Mas primeiramente precisa aceitar Jesus, o teu Salvador, Jesus como teu Salvador. Nós aqui, nós não pertencemos, nós não nascemos no país de Israel, mas nós aceitamos o Deus de Israel. Nós amamos o Deus de Israel. Então todo aquele que ama o Deus de Israel pertence ao povo de Israel. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Então eu estou falando dessa forma, gente, porque tem um rapaz aqui que ele é judeu, ele se intitulou judeu. Então eu estou pregando para vocês, para todos que estão ouvindo, estou também pregando para um judeu que é um escolhido do Senhor. E louva a Deus pela tua vida, meu amado. Você que ainda não me segue aqui no meu canal de louvor e palavra. Então Deus abençoe a todos vocês. Tem alguém para Jesus nessa tarde? Tem alguém que quer aceitar Jesus como seu Salvador? Tem alguém que quer entregar sua vida ao Senhor? Aceitar esse Deus verdadeiro, esse Deus que é um Deus zeloso, é um Deus que tem nos guardado, tem nos sustentado? Que Deus possa abençoar todos vocês, que não é por muito falar que eu serei ouvido, mas é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E você aí do YouTube, Deus abençoe vocês. Segue meu canal, curta todas as minhas mensagens, compartilhe, que Deus abençoe todos vocês.